Vamos lá, então. Boa tarde a todas e a todos que irão nos assistir. Reitero a saudação aos servidores públicos gaúchos, em especial da nossa Procuradoria-Geral. Meu nome é Thiago Testa, analista da PGE e diretor do Sintes-PGE. Dando continuidade, então, ao projeto Sintes-PGE Eleições 2022, no qual traremos entrevistas com os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, hoje conversaremos com o candidato Roberto Argenta, da coligação Frente Humanista Cristã. Importante salientar que todas as candidaturas registradas junto ao TSE foram convidadas a participar do presente roteiro de entrevista. Serão abordados 8 temas, com o intuito de explorar e elucidar as ideias relacionadas de cada candidato. São eles: Reforma Administrativa 2020, Revisão Geral Anual, Incentivo à Qualificação dos Servidores Públicos, Estruturação de Carreiras Públicas, Teletrabalho, Economia do Estado, IP Saúde e Regime de Recuperação Fiscal. Candidato Roberto Argenta, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês e dizer que será um prazer apresentar as nossas ideias como futuro governador do Estado. Satisfação toda nossa. Vamos começar então pelo tópico número 1, Reforma Administrativa 2020. Bom, como todos sabem, em janeiro de 2020, o funcionalismo gaúcho enfrentou a mais profunda e austera reforma administrativa de sua história, com a retirada de direitos consolidados. Qual a opinião do senhor acerca desse fato tão impactante na vida dos servidores e de suas famílias? E se o senhor considera a possibilidade de algo ainda ser revisto, reanalisado, emendado, ou concorda com a linha de privilegiar e ignorar isenções fiscais e fazer com que, em momentos de dificuldade, o servidor pague a conta, como ocorreu ao longo dos 4 anos e 8 meses de salários atrasados e parcelados, pelo qual nós todos enfrentamos? Por favor. Bom, olha, na verdade, quem mais pagou a conta nos últimos anos foi o cidadão gaúcho, de todas as categorias. Nós temos que pensar o Estado como um todo, com todas as suas regiões, com todas as suas dificuldades, e dentro disso vamos analisar todas essas questões propostas também. Mas agora, nesse momento, é difícil dizer alguma coisa concreta do que a gente vai fazer, sem ter uma análise bem concreta de toda a situação do Estado, de toda a situação financeira do Estado, como é que estão as contas, quais as projeções que temos para os próximos anos. Ok. Bom, com relação a todas essas dificuldades enfrentadas, já algumas superadas e outras ainda com impacto ad eterno, vamos assim dizer, nós temos a revisão geral anual, né, que é o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Com essa referida reforma administrativa, ela passou a ter um significado ainda mais importante, né, para o funcionalismo. O seu governo pretende cumprir com esta questão da revisão geral, e não anual e não quadrienal, como nós tivemos agora com este último governo, que está em andamento? O ideal seria que o Estado tivesse condições da revisão anual, né? É um conjunto de situações que a gente vai ter que avaliar e, se possível, ter uma revisão anual a todos os servidores do Estado seria extremamente importante, como a gente faz na iniciativa privada. A gente tem revisões anuais todo ano e todo ano se faz essa revisão sem nenhum problema. Ok, importante. Tópico 3, o incentivo à qualificação dos servidores públicos. O senhor considera interessante um projeto abrangente ao Poder Executivo no sentido de incentivar a qualificação por meio de uma gratificação que contemple graduações adicionais e pós-graduação em nível de especialização, lato sensu, ou mestrado, doutorado e pós-doutorado estrito sensu, a fim de colaborar com a profissionalização ainda maior e a modernização do serviço público? Olha, tudo nós temos que colocar dentro da realidade do Estado. A qualificação do servidor, ela é extremamente importante, sim, mas o servidor também deve participar, buscar essa qualificação para ter um salário melhor, ter uma remuneração melhor quanto à sua remuneração. Mas tem que contribuir com a melhoria do Estado também. Todas essas iniciativas de modernização, tudo que for feito, no final, tem que melhorar o serviço ao cidadão. Então, a qualificação do servidor público tem que estar sempre vinculada à melhoria dos serviços ao cidadão gaúcho. Perfeito, ok. Um ponto central agora, candidato, reestruturação das carreiras públicas. E aí eu aprofundo um pouco mais a questão da PGE. Faz-se necessário destacar que a PGE conta com mais de 880 servidores ativos e mais de 100 servidores inativos, totalizando aproximadamente 1.000 servidores entre ativos e inativos,
que foram e são partes fundamentais para a economia processual de quase R$ 1 bilhão ano. É importante destacar isso, economia de R$ 1 bilhão ano, praticamente o lucro líquido do Banrisul. Agora, qual o papel desta PGE no seu governo, por favor? Olha, é extremamente importante o trabalho da PGE, acompanhar todos os processos, dar celeridade e resolutividade a tudo que está, digamos assim, em andamento. Então, a questão da profissionalização e ter um incentivo para que esses servidores possam trabalhar de forma célere e resolutiva para melhorar as contas do Estado é extremamente importante, sim. Ok. Ainda neste mesmo tema, considerando que a última recomposição ocorreu há 8 anos, fazendo mais de 60% de defasagem inflacionária. Por isso que a gente comentou a importância da revisão geral anual, ainda mais com as perdas de direitos da reforma administrativa. Considerando que o atual plano de carreira se encontra completamente estagnado, travado e engessado, com os servidores ainda no primeiro grau da carreira há praticamente 10 anos, com 10 anos de casa, e tendo em vista a relevância da atividade, dos resultados demonstrados pela Procuradoria, bem como o fato de quadro em que pese qualificado ser numericamente pequeno, ou seja, com um impacto pequeno em termos de contas públicas, de despesas públicas, caso o senhor seja eleito, é factível avançar com as análises técnicas para que o novo plano de carreira dos servidores da PGE possa ser encaminhado ao legislativo no início do seu governo? Olha, é um estudo, tem que ser feito, nós temos que colocar algo que se chama meritocracia no serviço público, para que o cidadão tenha um atendimento mais eficaz, mais eficiente. Então, é um caminho de duas mãos, né? Quer dizer, a valorização depende também da qualificação e do serviço que é prestado ao cidadão gaúcho. Nunca podemos esquecer que o Estado está a serviço da população, não a população a serviço do Estado. Nós temos que ter essa clareza muito grande. O Estado foi feito para que sirva a população. Então, dentro disso, sim, se nós tivermos meritocracia, tivermos formas de fazer com que funcione melhor, sim. Mas algo muito importante que nós temos que ter com a sociedade gaúcha, o quanto menos se judicializar, o quanto menos se complicar a vida do cidadão através de questionamento de impostos, melhor, porque vai gerar mais emprego, vai gerar mais bem-estar, vai gerar mais saúde, vai gerar mais educação, vai gerar mais segurança pública. Os problemas do Estado são complexos, temos que olhar de uma forma ampla, geral, para que se faça justiça com todos. Perfeito. Mas o servidor da PGE que estará lhe assistindo, ele pode contar com um certo compromisso de uma análise técnica a ponto de poder, dentro das condições, obviamente, do Estado, poder analisar uma viabilidade de melhorar o plano que está completamente estagnado há quase uma década? É possível contar com esse... Olha, olhar o plano, melhorar o plano sempre é possível, né? Mas eu não vou prometer uma coisa que eu não tenho um conhecimento amplo sobre isso, né? E tem que ver que é a repercussão financeira que dá também. Mas, acima de tudo, nós queremos servidores comprometidos com o bem serviço da população gaúcha. Perfeito, perfeito. O importante é que também o servidor possa contar com uma boa vontade do governo para que as coisas avancem e sejam melhor para todos, com os resultados, né, demonstrados para a sociedade. Mas para ter um bom governo é necessário também da boa vontade dos servidores públicos também, em todas as áreas. Com certeza. Tópico número 5, teletrabalho, candidato. Que é um ponto extremamente importante que vem, inclusive, da iniciativa privada, né, como pioneira nesse sentido, com essa ferramenta. Qual o posicionamento do senhor no que tange à manutenção e ao aprimoramento do decreto 56536, de 1º de junho de 2022, no qual o governador Ranolfo Vieira Júnior regulamentou o teletrabalho no âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional? Lembrando também a importância da regulamentação pelos demais órgãos, né, dessa ferramenta, porque nós temos o resultado de uma economia de R$ 1 bilhão e 400 milhões aos cofres públicos no Executivo Federal, com a ferramenta do teletrabalho, com a inovação do teletrabalho. O senhor é favorável ao teletrabalho? Sem dúvida, naquelas atividades possíveis, o teletrabalho é extremamente importante, reduz custo para o funcionário, reduz custo para o Estado também. É uma forma inteligente de melhorar a eficiência e reduzir custo. Ok, importante. Candidato, com relação agora ao seu projeto macroeconômico, com relação à economia do Estado, né, nós temos uma LDO, né, que previu um superávit de R$ 37 milhões para 2023.
Nós sabemos que há uma regularidade da receita aliada a uma curva crescente na arrecadação. Quais são os seus principais projetos para a valorização dos servidores ativos ocupantes de cargos efetivos, tendo em vista esse cenário econômico, vamos assim dizer? Olha, na verdade, há muitos anos atrás eu fui presidente da Procergs. E eu vi que, na verdade, o que acontece? Os melhores servidores, os mais comprometidos, são aqueles funcionários com algum tempo dentro da empresa. Então, nós vamos trabalhar muito com essas pessoas que têm experiência, que têm conhecimento, para aprimorar todos os serviços do Estado. E isso nós temos que valorizar esse pessoal que realmente tem interesse em melhorar o serviço, que tem por vocação ao atendimento ao público. Então, vamos trabalhar com essas pessoas, sim, para aprimorar todos os detalhes do Estado. Eu tenho certeza que, em vez de nomearmos CCs, se temos FGs que funcionam bem, haverá uma redução de custos também. Perfeito. Retomando ainda o tópico anterior, o senhor falou que foi presidente da Procergs, é uma grande parceira na questão do teletrabalho também, né? Fundamental a questão da Procergs para com o teletrabalho. No tocante agora ao tópico 7, candidato, IP Saúde. Qual a proposta para o IP Saúde? O senhor pretende realizar algum investimento no sentido de otimizar o atendimento aos segurados, bem como aos prestadores credenciados? IP Saúde que vive uma crise, quais são as alternativas para que a gente possa recuperá-lo? Olha, diz que tem centenas de imóveis do IP Saúde que são semi-utilizados ou podem ser utilizados melhor. Então, nós temos que ter uma racionalidade suficiente para que os imóveis que têm necessidade permaneçam com o Estado, com o IP Saúde, e os que não têm, vender para regularizar as contas do IP. É uma questão administrativa e também colocar os médicos a participarem da administração do IP Saúde, no caso. Porque é extremamente importante a opinião dos médicos, o conhecimento dos médicos, para que se possa fazer uma excelente administração no IP, no atendimento ao cidadão gaúcho. E o IP atende mais 1 milhão de pessoas, aproximadamente, e se o IP não atender, o SUS vai ter que atender de alguma forma. Então, na verdade, é o seguinte, temos que melhorar a qualidade do atendimento, buscar novas tecnologias, como a telemedicina também pode ajudar muito na questão do atendimento ao servidor gaúcho. Ótimo. Regime de recuperação fiscal, nosso último tópico, candidato. Qual a opinião do senhor acerca da adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal? Tema polêmico. E quais os reflexos que o senhor vislumbra para a próxima década? Olha, temos que nos debruçar sobre isso, avaliar tudo isto e, se possível, negociar com o governo federal para que se considere que a dívida não é desse tamanho, que o governo federal não precisa cobrar os juros do ente federado para melhorar a situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Porque, afinal de contas, o Rio Grande do Sul é Brasil. Então, se o Brasil vai bem, o Rio Grande do Sul também precisa ir bem. Então, eu não concordo que o Estado pague juros para a União. Eu acho que não deve pagar, devemos honrar nossos compromissos, sim, mas vamos ver o quanto já nos pagamos. Nós temos que rever essa conta, não pagar juros e ter uma solução definitiva para a questão da dívida. Porque senão daqui a 30, 40 anos continuaremos a estar discutindo a dívida do Estado. Perfeito. Lembrando sempre que o SINDES-PGE defende que essa conta está paga. Ótimo, vamos trabalhar em cima disso também. Ok. Agora, candidato, disponibiliza o tempo livre para o senhor, para fim de uma mensagem final, exposição das principais pautas do seu plano de governo, por favor. Olha, na verdade, o que nós queremos no Estado é desperdício zero. Vou dar um exemplo simples. Palácio das Hortênsias em Canela. Tem um valor muito grande, todo mês gera despesa. Nós vamos vender esse palácio, porque fica no lado do Laje de Pedra, tem um valor muito grande. Então, e além disso, dizem que tem mais de 14 mil imóveis no Estado fora de uso, os semi-utilizados. Temos que dar um jeito nisso. É despesa. Minas Gerais, que é a maior do Rio Grande do Sul, Minas Gerais tem praticamente o dobro da população gaúcha, tem 12 secretarias, nós temos 25. É muita nomeação de amigos do rei. Nós temos que ter mais eficiência, mais clareza, que o imposto deve ser muito bem aplicado e muito bem aplicado para o benefício de todos e aplicar com justiça social. Esse é o nosso principal objetivo. Ter uma educação forte, moderna, com escolas técnicas aprimoradas, buscar levar emprego para todas as regiões do Estado, especialmente para a metade sul,
Nossa meta é ter uma Secretaria Especial da Metade Sul, porque a Metade Sul é um Eldorado brasileiro desconhecido, mal aproveitado, temos que fazer sair riqueza, brotar riqueza daquela região. Além disso, uma Secretaria de Irrigação para cuidar da pequena agricultura, porque é de lá que vem os alimentos mais saudáveis para todos nós. Então, vamos cuidar de duas coisas especiais, além de tudo. O emprego na Metade Sul, Secretaria Especial da Metade Sul, cuidar do pequeno agricultor com uma Secretaria Especial de Irrigação e desperdiçar o mínimo, não deixar de desperdiçar dinheiro público. Dinheiro público é a população que paga, a população que contribui, ela deve ter o maior respeito do governante. Obrigado pela oportunidade, pessoal, e um grande abraço, e até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos, candidato. Eu sempre faço uma mensagem, é importante reforçar, que no cumprimento da sua missão institucional, na defesa dos valores democráticos e da estrita legalidade constitucional, o SINDES-PGE acredita na disputa eleitoral legítima e na soberania dos resultados a serem proclamados pela Justiça Eleitoral. Candidato Roberto Argenta, muito obrigado pela participação